Bem-vindo ao ponto informativo da Okubanga TV, que vai levar até si as principais notícias da semana. Vamos aos destaques. Serviço de Investigação Criminal de Luanda apresenta cidadão de 34 anos de idade que abusava sexualmente e matava mulheres por asfixia. Elevado número de burlas por parte de intermediários de arrendamento de casas preocupa munícipes de Luanda. Donald Trump de regresso à presidência dos Estados Unidos da América. Vamos ao desenvolvimento dos fatos. O aumento do preço dos produtos da cesta básica preocupa quem visita os mercados formais e informais da cidade de Luanda. Os cidadãos dizem que deparam-se com um preço diferente e cada vez mais caro todos os meses. Quem esteve aqui o mês passado nota uma diferença nos preços. Esta senhora, por exemplo, contou que no mês passado esteve no mercado da estalagem e que hoje nota uma certa diferença. Está mais ou menos em relação ao mês passado. Não estou bem satisfeita, porque o dinheiro que eu trouxe não vai chegar para fazer toda a compra. Vou fazer sócia, tenho que levar tudo meio de arroz, meio de fuba, e às vezes essa comida nem chega até no final do mês. Tenho que desarrascar para voltar de novo aqui. Seja nos mercados formais ou informais, os preços dos produtos da cesta básica não são baratos, conforme explicam os munícipes. Bem, segundo aqui no mercado está mesmo muito apertado, já não está dando para gerir as coisas. Por exemplo, essa meia de leite que eu fui comprar está no preço de 7.750, que na altura era 5.750, agora subiu mais 2.000 kwanzas. O arroz, a massa vai que não vai, mas o arroz tem mais tendência de aumentar, o arroz e a fuba de milho. Sim, o peixe também, todos os meses você encontra um outro preço. O preço do peixe, a caixa já está 40.000 a 30.000. E se você só vai na praça que é para fazer sócia. Para você não vir sem nada em casa. Tem vezes que você vai, que é para comprar uma caixa, vai encontrar que a caixa subiu. Então vai ter que fazer sócia. Eu gostaria que o governo ia nos mercados, que é para pelo menos baixarem os preços da cesta básica. Porque ainda eu, que meu esposo trabalha, estão assim. Imagina aqueles que não têm, que marido não trabalham. Como é que estão? Estão pior do que eu. Para quem não tem, a conhecida sócia torna-se a única opção. Este jovem, trabalhador do mercado da estalagem, conta-nos como funciona. Nós apanhamos, temos um saco de arroz e temos sacos de fuba. A madrinha que precisando do arroz, a fuba, enquanto os valores não chegam, então ela prefere fazer sócia de 2 pessoas. O saco de arroz está 25.000, cada pessoa põe 22.000, 12.500, é que corresponde a 25.500. E nós fizemos o trabalho de repartir. A cada madrinha, o saco de arroz leva 26 quilos, cada leva 13 quilos. E sobre os preços dos produtos da cesta básica, este economista aponta algumas estratégias para se inverter o quadro atual. Ao desfavor da nossa moeda nacional, ou seja, se o Kwanza depreciar, os nossos empresários terão menor capacidade de importar. É aí onde vem o problema, porque boa parte dos produtos da nossa cesta básica também são provenientes do mercado internacional. Se o empresário comprar produtos a preços altos, ele vai vender a preços altos. Se comprar a preços baixos, ele tende a vender a preços baixos. É daí onde vem parte da nossa inflação. A outra razão da nossa inflação, como disse, tem que ver com a estrutura da nossa economia. Em outras palavras, estou a dizer o quê? Nós produzimos pouco. Se nós produzimos pouco, quer dizer que não conseguimos complementar os produtos importados. Uma parte é importada e outra parte tem que ser feita localmente. E localmente ainda não temos uma produção que consegue satisfazer a demanda de consumo. Como consequência, os preços continuam altos, porque tanto que compramos lá fora tem que se vender muito caro e o que se produz aqui não é suficiente. No final, nós vamos ter uma inflação do tipo importada e uma inflação do tipo de oferta, ou seja, pouca oferta vai influenciando a escassez de recursos a nível da nossa economia. Nesta senda, o Estado deve criar um quadro legal que permita às empresas sobreviverem. Menos impostos mais justos e determinadas bonificações
ou incentivos de natureza econômica, incentivos de natureza financeira e fiscal. Esse seria o momento ideal para o Estado, a nível da sua política econômica, desenvolver linhas de crédito, linhas de financiamento para que as empresas consigam robustez econômica através desses investimentos. O Estado vai repensar a redução de uma dose de impostos, como o imposto industrial, o imposto de selo, o imposto, o próprio IVA. Há toda a necessidade do Estado repensar a estrutura fiscal para dar mais solidez financeira às empresas, e o Estado estaria aqui a repor o normal funcionamento do mercado. O novo Orçamento Geral do Estado para 2025 prevê medidas que visam melhorar a agricultura familiar para a diminuição dos preços dos produtos da cesta básica. Está cada vez mais difícil circular por Luanda. O encurtamento das rotas e especulação dos preços de táxi preocupa os munícipes que sentem a cada dia o peso de gastar mais 300 kwanzas numa viagem de 16 quilômetros. 200 kwanzas é o valor estipulado pelo governo para uma corrida de táxi de até 16 quilômetros. Um facto que, em muitos casos, não tem sido cumprido por quem exerce tal atividade. Há quem só tem 200 kwanza, e vai chegar até nos congolenses, trabalha nos congolenses. E se fizerem via curta, talvez aquele único 200 é que vai lhe fazer chegar lá no local onde ele quer chegar. É uma má coisa, porque mais vale levar direito do que levar metade via curta. O correto é levar direito. Essa é uma das maiores lutas também para nós, né? Acredito que para quem vive na capital, principalmente as segundas-feiras, tem sido super difícil em linhas curtas. Eu acho que o governo estabeleceu 1 quilômetro padrão para o preço, para o preço de 200 kwanzas, 16 quilômetros. E visto que o troço de Vila de Viana até o 1º de maio tem tido muitas paragens, né? Tem tido muitas linhas curtas. O cenário é visível um pouco por todas as paragens de táxi da cidade de Luanda, onde muitas vezes, aproveitando-se da situação, os taxistas optam em fazer linhas curtas e especular o preço da viagem. O preço mesmo está mal, porque eles fazem linhas curtas, às vezes cobram 300, às vezes 200. Não concordo com esse preço. A situação do táxi é mesmo as linhas curtas, que às vezes têm dificuldade na situação do andamento, do dia a cada dia. Dificuldade, às vezes chega aqui, em vez de chamar uns congolenses direito, ou 1º de maio, ele chama a estalagem é 200. E daqui para a estalagem, para frente, vais pagando mais um 200, bar, vai chamar Shoprite. Sempre me complica, é situação complicada mesmo do táxi. Uma situação que se registra com frequência no período matinal e da tarde, os horários normais para quem sobe ou deixa do trabalho. Segundo os munícipes, as rotas e o preço do táxi são também influenciadas pelos lotadores. A própria atividade de táxi é uma atividade de natureza ocasional, nos termos da lei, porque não permite o efetivo controlo, não é, dos taxistas. Ou seja, não se consegue colocar balizas e um controle cerrado por parte daqueles que supostamente optam por especulação de preço, por encurtamento de rotas e outros comportamentos pouco dignos para a classe, porque são pessoas, digamos, invariáveis. Não há aqui um controle efetivo. Vale destacar que em maio deste ano, por meio do Decreto Presidencial número 128/10, de 10 de julho, o Ministério dos Transportes ajustou para 200 kwanzas a tarifa de táxis coletivos a ser praticada em todas as rotas, numa extensão de 16 km e 20 km para os transportes públicos, urbanos e rodoviários de passageiros, no valor de 150 kwanzas. Um cidadão de 34 anos de idade supostamente matava por asfixia e abusava sexualmente das suas vítimas. Foi detido pelo Serviço de Investigação Criminal de Luanda.
Foram em diferentes casos e de diversas formas que este jovem matou as suas vítimas. 3 casos que eu tenho, né? 3 casos, eu peguei elas e enforquei. Por causa de valores que eu fiz isso. Eu friquei ela, assim que eu friquei ela e peguei aquele pano e amarrei nela. A segunda estávamos saindo do Dom Sul. O Dom Sul disse que tem a casa dela, vive lá da Mabunda. Disse que não. Epá, eu sou mulher da via, prepara 15 mil kwanza. 15 mil kwanza, eu não tenho esses 15 mil kwanza, mãe. Ficamos, disse não. Tenho minha casa, vamos na minha casa, tudo bem, vamos resolver esse problema lá. Ela disse, não, aqui tá bom, aqui no Dom Sul tem sítio para nós fazer. Não precisa ali, não, você só tem 10 mil kwanza. A terceira, eu tenho uma gravata no calção, e que eu fiz com ele cinto. Depois dali aconteceu, também peguei ela, cafriquei ela e forquei ela. Paulo José Miguel, 34 anos de idade, morador do bairro Casquel, tinha como alvo exclusivo mulheres. Segundo o Serviço de Investigação Criminal, o acusado encontrava-se com as vítimas em locais de convívio, como bares e rolotes, onde depois de convencê-las a irem para outro local, prometia pagar bebidas e dar dinheiro em troca de sexo. Em muitos casos, chegava a matá-las por asfixia. O caso que vislumbrou a detenção deste elemento ocorreu no passado dia 26 de outubro de 2024, portanto, por volta das 3 da madrugada, no distrito urbano da Samba, bairro Camuxiba, em que foi vítima a cidadã que a vida se chamou Valita José Francisco, de 34 anos de idade. Portanto, esta cidadã se encontrava a circular na via pública e, sob fortes ameaças de morte, o acusado obrigou a entregar os meios, tais como telemóveis que ela transportava, bem como carregador e outros artigos, como chinelos e algumas t-shirts. Foi que, ao sentir a resistência por parte da malograda, o acusado começou a agredir fisicamente e, como se não bastasse, utilizou a sua própria veste para, neste caso as vestes da vítima, para asfixiá-la até a morte. Portanto, este elemento foi detido e investigações apuradas constou que este elemento, para além deste caso de homicídio, pesam sobre ele outros 4 crimes de homicídio. O suposto acusado cometeu os crimes em diferentes meses deste ano, todos no município de Luanda, onde depois de abusar sexualmente das vítimas, aproveitava-se dos seus pertences. A Anitta era uma menina boa, nunca lutou com ninguém. A Anitta era uma menina que só ficava em casa. Quando coisa ia passear e voltava, a Anitta nunca passou assim noite que vai depois te trazer problema. A Anitta roubou ou a Anitta aleijou. A Anitta nunca me trouxe esse tipo de problema. Que ele ainda tem que descobrir o outro. Ele não é sozinho. Ele só está a dizer que é sozinho, não é sozinho. Foi num sábado para domingo, às 20 horas. Ela lavou, disse, não, estou a buscar o telefone onde eu deixei. E ela foi, às 20 horas despedimos. Ela, como tem a parte dela, eu também tenho a minha parte, mas a casa é a mesma. Pronto, eu não contei se já chegou ou não chegou. Domingo, às 6 horas, quando disseram que a fulana foi morta. Encontramos ela num beco também, um beco assim. No entanto, o Serviço de Investigação Criminal apela aos cidadãos a evitarem vínculos com marginais ou associações criminosas. Queremos deixar aqui um apelo às nossas jovens, no sentido de terem muito cuidado esses encontros com pessoas que não conhecem, porque a vida só é vivida enquanto estivermos em vida. O acusado foi apresentado quarta-feira pelo Serviço de Investigação Criminal de Luanda nas instalações da Esquadra da Camuxiba e posteriormente será apresentado ao Ministério Público. Veja a seguir o intervalo. O elevado número de burlas por parte dos intermediários de arrendamentos de casas preocupa os munícipes de Luanda. O intervalo é curto. Não saia daí.
Muito bom dia. Eu sou a Georgina Ansuca Alfredo dos Santos, trabalhadora da empresa Elisal, da Direção de Finanças. Eu tenho a função de chefe de departamento do património. Eu estou na Elisal precisamente 21 anos, completo 21 anos de casa no mês de setembro deste ano. São mais de 30 anos de trabalho, 30 anos de Elisal. O que eu tenho a dizer a todos os colegas: vamos continuar a fazer o nosso trabalho, vamos continuar a andar de mão dadas, vamos continuar a contribuir para o melhor da Elisal, porque a Elisal só existe porque nós existimos. Hoje nós olhamos para a Elisal, olhamos para o verde. Alguém fez esse verde, alguém fez essa Elisal. E quem são? Somos nós. De volta às notícias. Após serem nomeados pelo Presidente da República, o novo Ministro do Interior e o Governador de Luanda tomaram posse na última segunda-feira, prontos a iniciarem com as suas funções. Veja agora o que os cidadãos dizem e esperam dos novos governantes. A assinatura do termo de passagem de pastas e a entrega da chave da cidade de Luanda simbolizaram a passagem de competências e de apresentação de Luís Nunes como governador da província de Luanda. Nós vamos fazer uma força junto dos luandeses todos, ver o que é que nós vamos começar a atacar ou melhorar as coisas que já foram atacadas, né? E assim paulatinamente, para criar melhores condições às nossas populações de Luanda. Mas nós vamos trabalhar para que as coisas melhorem ainda mais do que estão. Queremos uma cidade melhor para todos, para se viver. Luís Nunes entra no lugar do governador cessante Manuel Homem, tendo já passado pelas províncias da Huila e Benguela. Mas o que dizem os cidadãos sobre o novo governador da capital? Boas expectativas, não é? Porque inicialmente Luanda é uma província com muitos problemas. E, pois, embora esse seja um cargo político, dentro de Luanda nós temos vários problemas e que espero que o atual governador, temos vários problemas, e se essa pessoa foi indicada para ocupar o cargo de governador, creio, né, e penso eu que é uma pessoa competente. Olha, como sempre, eu acho que nós esperamos novas tendências e inovação, fazendo a redundância. O que eu espero nesse novo governador de Luanda, eu espero que trabalhe bem, e conforme o povo todo espera aqui do Zango. O governante foi apresentado segunda-feira durante uma cerimônia de apresentação e passagem de pastas presidido pelo ministro da Administração e Território, Dionísio da Fonseca. Por outro lado, tomou posse como ministro do Interior, em substituição de Eugênio César Laborinho, que ocupou o cargo durante 5 anos. A nossa gestão à frente do Ministério do Interior será republicana, com elevado sentido patriótico, baseada no primado da lei, no respeito aos cidadãos, na defesa dos mais sagrados interesses do Estado angolano e das suas instituições. Desde logo, privilegiaremos o diálogo institucional, buscaremos a sábia contribuição especializada e a colaboração de todos os valorosos quadros e responsáveis deste Ministério para formularmos a nossa estratégia de trabalho para o cumprimento das orientações baixadas por Sua Excelência Presidente da República, João Manuel Gonçalves Lourenço, em relação a este pelouro. A cerimônia de apresentação e passagem de pastas decorreu no Instituto Superior de Ciências Policiais Osvaldo Serra Vandunen. O número elevado de burlas por parte de intermediários no arrendamento de imóveis preocupa os inquilinos e senhorios em diversas áreas de Luanda, particularmente no distrito urbano do Zango.
Só quem vive e viveu em uma casa de renda conhece os pesadelos do que é passar pelas mãos de um intermediário. Dúvidas, dinheiro perdido com os chamados micheiros são as experiências tristes de Dona Ana Bartolomeu e outros que vivem na condição de um inquilino. O que temos passado por os intermediários é como os donos da casa metem um papel, eles vêm, tiram um papel e depois contactamos com eles. E quando saímos daí, vamos pagar deslocação 2.000 kwanza, vamos chegar, vamos ver a casa. Se não gostar da casa, você tem que dar os 2.000. Quando pegar mais, vai aparecer outra casa, vai ser a mesma coisa. E quando gostaste, se a casa for 30.000 kwanza, pagando 6 meses são 180. Também tem que dar mais 30.000 na mão dele. É muito complicado. Lidar com os intermediários, até porque eles estão a exagerar mesmo ultimamente. E tem acontecido algumas burlas por parte do serviço que eles prestam. E acontece às vezes que você está à procura de uma casa e daí a casa aparece, mas o problema é que às vezes já tem uma outra pessoa que já pagou a casa e eles não conseguem te revelar isso. Só talvez depois de você se prontificar para poder ocupar a casa e daí começa a ver razões, já apareceu que a pessoa que pagou, e isso fica muito complicado por nossa parte e depois dali, às vezes, isso chega até a polícia e eles têm que fazer a devolução. Isso dura até de vez em quando você não recebe também o dinheiro. O coordenador dos intermediários da Ilha Seca do Zango 3, Armando Jamba, falou do funcionamento de uma intermediação correta e afirmou a existência de falsos profissionais nesta área. Se realmente esses intermediários existem, é por isso que está-se a pedir, cá no Zango, que todos os intermediários têm que ser cadastrados, têm que ser associados. Uma vez que eu estou a dizer que eu sou da PIMA, e a PIMA significa Associação Profissional Imobiliário de Angola. Sou o porta-voz dos intermediários, do Zango 0 até o Calumbo. Então, uma vez que estamos a passar placas e placas, é para ser associado. Então, é a razão pela qual eu vou aproveitar já dizer para todos os colegas que acham que são colegas para serem associados. Porque, e também vai se fazer uma formação aqui no Zango. Atenção, vai se fazer uma formação aqui no Zango, sobretudo os corretores de imóveis, porque às vezes ele pensa que burla é só o dono da casa. Não, o intermediário, quando sabe que o cliente lhe solicitou que quer uma casa e ele não tem a certeza absoluta que a casa existe, assim que chegar, só quer saber da locação, não quer saber daqui para contentar o cliente, sinceramente aquilo é burla, não sei se. Por outro lado, Costa Simão, proprietário de residências na condição de senhorio, explica os constrangimentos e os alívios dos serviços de intermediação no arrendamento e vendas de imóveis. O intermediário quer sempre encontrar alguma coisa naquilo que você faz. Tipo, ele quer tirar sempre o seu dividendo. E nesse caso, ele não te coloca em contato direto com o cliente. Para o sociólogo José Felipe Setula, a atividade de intermediação é antiga e é de lá que sai o sustento de muitas famílias e aconselhou a organização e a legalização destes serviços para a segurança de quem os procura. Na verdade, isto tem criado constrangimentos, mas essa é uma situação antiga, não é uma situação nova. Só que, à medida que o tempo vai passando, este fenômeno vai se proliferando. E este fenômeno tem estado a criar constrangimentos em todas as partes. Quer na parte da pessoa que quer arrendar a casa, não é? Nesse caso o inquilino, como na parte do senhorio. Porque o intermediário encarece a renda porque quer tirar dividendos no arrendamento da casa. Esse é o primeiro aspecto. Segundo aspecto, temos que entender que é uma forma de sobrevivência que os intermediários encontram para sustentar muitas vezes as suas famílias. Há pessoas que sustentam famílias com o dinheiro que recebem por intermediações. Então, isso também temos que ter em atenção o lado latente deste tipo de comportamento que eles têm tido. Este é um assunto que vamos continuar a acompanhar com a visão de juristas. O candidato republicano Donald Trump será o 47º presidente dos Estados Unidos após vencer Kamala Harris nas eleições
presidenciais. Esta e outras informações acompanhe já a seguir. Milhões de cidadãos norte-americanos dirigiram-se na terça-feira às urnas para votar nas eleições presidenciais dos Estados Unidos, juntando-se aos mais de 80 milhões de eleitores que ao longo das últimas semanas votaram antecipadamente para decidir quem sucederá Joe Biden. Apesar de não haver uma data exata para serem conhecidos os resultados oficiais das eleições, algumas projeções dão a vitória ao republicano Donald Trump. O republicano venceu nos últimos primeiros estados decisivos a serem conhecidos, Carolina do Norte e Geórgia. Assim, Donald Trump venceu em 25 estados e Kamala Harris em 20. Pelo menos 5 pessoas ficaram com ferimentos ligeiros e graves na sequência de uma manifestação violenta, ocorrida nos últimos dias na cidade de Nacala Porto, na província de Nampula, sendo que a maior parte das vítimas são menores de 18 anos de idade. A rádio comunitária da Igreja Católica, o Atana, relata que as vítimas foram atingidas por balas reais nos bairros e arredores do mercado local, após confrontos com agentes da Polícia da República de Moçambique. Familiares das vítimas disseram àquela emissora que os baleados, já sob cuidados hospitalares, não estavam envolvidos na manifestação. A PRM local não se pronunciou, mas o chefe das relações públicas no Comando Provincial, Dércio Samuel, confirmou nesta segunda-feira o ferimento de 26 pessoas nos últimos dias em Nampula, resultado das manifestações. Terminamos assim mais uma edição do seu Ponto Informativo. Continue a acompanhar a Okupanga TV em todas as plataformas digitais. Obrigado pelo carinho da sua audiência. Fique bem.